que me traz essa tribuna, presidente, infelizmente é um assunto muito sério, muito grave, pois a prefeita de Timon coleciona recordes surpreendentes. Primeiro, do ponto de vista político-administrativo, ela entra na história que acabou com o transporte público. E ontem ela entra mais uma vez na história da nossa cidade como a primeira gestora a receber uma representação do Ministério Público que poderia, inclusive, culminar no seu afastamento por crime de responsabilidade. Nós alertamos aqui várias vezes o inchaço da folha de pagamento da Prefeitura de Timon, excepcionalmente, exponencialmente, com aliados políticos. E a gente fez essas denúncias várias vezes, que toda foto que a prefeita tira, deixa-se 3, 4 cargos comissionados para acomodar aliados eleitoreiros, em busca, obviamente, da eleição municipal que se aproxima. E quando nós dissemos que, inclusive, os limites de gasto com o pessoal já tinham sido ultrapassados, apontados, inclusive, pelo Tribunal de Contas, nós estávamos fundamentados aqui nas recomendações e nas orientações do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Pois que ontem a Câmara rejeitou o pedido de representação, que, na verdade, encaminhou o promotor de justiça àquela casa, colocando a prefeita Dinaí Veloso como representada por crime de responsabilidade, por descumprimento de dispositivo legal. Pois no ano de 2023, pasmem os senhores, foram contratados 2.035 admissões de servidores no exercício financeiro de 2023, violando o parágrafo 4º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, observou-se ainda que durante o ano de 2023 constou o pagamento de R$ 2.339.229 a título de hora extra. Hora extra nos contra-cheques enviados pelo SINC. Ou seja, além das mais de 2.035 admissões, ainda foi gasto mais de R$ 2.400.000 com hora extra. E várias recomendações, o Ministério Público e o Tribunal de Contas encaminhou a prefeita Dinaí para que tomasse as providências. Ministério Público e o Tribunal de Contas. Ministério Público de Contas. Prefeita, está errada nisso, nisso, nisso. Corrija. Não corrigiu. Prefeita, está errada nisso, nisso. Não corrigiu. Continuou praticando a ilegalidade. Até que veio as representações que ontem a Câmara, sua base aliada, os vereadores aliados à prefeita Dinaí se recusaram a abrir um procedimento contra a prefeita que poderia, inclusive, ser levada a ser afastada do cargo. Inclusive, está aqui que em 10 dias pudesse cumprir a recomendação, anulasse os atos de admissão de pessoal ocorrido no exercício financeiro de 2023, se abstivesse de admitir servidores, salvo os casos comprovadamente destinados à reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores, se abstasse de efetuar o pagamento de hora extra, ressalvadas as hipóteses previstas da LDO, ou seja, não obstante as recomendações do Ministério Público, como forma de demonstrar a inadequação de sua conduta aos diantes legais, aos ditames legais, a prefeita municipal manteve-se inerte, nada informando se acataria ou não a recomendação, deixando ainda de apresentar justificativa para a sua negativa. Portanto, por expressa disposição legal, desde o início do exercício 2023, a gestora municipal estava impedida de praticar qualquer ato que caracterizasse as situações acima descritas, a saber, admissão de pessoal, salvo reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, e contratação de hora extra para servidores públicos do Executivo, salvo em situações previstas na LDO, uma vez que os gastos com o pessoal estavam acima do limite legal de 95%, fato que nós já denunciamos aqui várias vezes. Então, senhora prefeita Dinaí, a senhora acaba de ser representada pelo Ministério Público de Contas e o promotor ainda informa que, ante o exposto, em face de desobediência à legislação supracitada, o promotor de justiça ora subscrito vem representar a Vossa Excelência, a prefeita de Timon, senhora Dinaí Sebastiana Veloso, por infração político-administrativa, constante no artigo 4, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, submetendo a referida representação para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ou seja, a Câmara Municipal poderia ontem ter aberto um procedimento que levaria a seu afastamento. A Câmara negou o procedimento. Nesta oportunidade, informo que, de igual modo, foi encaminhada a representação criminal
ao Procurador-Geral de Justiça em desfavor da senhora Dinaí Sebastiana Veloso da Silva, em decorrência da regra de competência imposta por prerrogativa de foro, nos termos do artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, pelo crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso 5 e 8º do Decreto-Lei 201 de 67. Ou seja, a prefeita entra mais uma vez para a história como a prefeita que está sendo representada pelo Tribunal de Contas, e se a denúncia pelo Procurador-Geral de Justiça ou pela Câmara for aceita e aberta, ela inclusive pode deixar o cargo antes de terminar o mandato, que entristece todos nós timonenses, porque esperávamos uma gestão proba, séria, honesta, mas o que nós temos visto a cada dia é que a corrupção se instalou no governo de Dinaí Veloso e não quer mais largar. É preciso que as autoridades judiciais